esta noite em nosso Deus, nosso milagre, nossa bênção, nossa vitória. Você crê esta noite? Amém. Nós aprendemos que o culto, ele começa em casa. Na verdade, o culto começa em casa e aqui nós expressamos ao Senhor parte daquilo que nós já iniciamos na nossa casa. Então, eu preciso sair da minha casa crendo. Eu preciso sair da minha casa entendendo que eu não vou apenas só mais num culto ou só participar mais da reunião. Quando eu venho, eu preciso vir com o coração convicto de que Deus falará no meu coração, de que Deus operará na minha vida, de que Ele falará, porque eu tenho absoluta certeza nesta noite que Deus vai falar no meu coração. E se você também tiver essa certeza, eu creio que Deus também vai falar ao seu coração, à sua vida. Amém? Então vamos orar, vamos entregar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por esta igreja, Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor venha mais uma vez falar nossos corações. Conduza a cada palavra, a cada momento neste culto, Senhor. Que possamos, Senhor, Pai, esta noite ter um coração quebrantado, um coração, Senhor, disposto a ouvir a tua voz, ouvidos atentos à tua voz, corações, Pai, dispostos a entender aquilo que tu tens para falar nesta noite. E que tu possa, Senhor, mais uma vez operar, Senhor, nas nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional desta noite. Eu gostaria de ler rapidamente o livro de João, Evangelho de João, melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar mais uns minutinhos que eu quero que os irmãos estão abrindo ainda. João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Amém? Quantos vieram adorar em espírito e em verdade nesta noite? Você faz parte desse grupo de adoradores que o Senhor procura nesta noite? Amém? A nossa verdade, ela é Cristo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que te trouxe nesta noite é Jesus. O que te moveu a sair da sua casa, o que te moveu a sair do seu lar nesta noite, do seu trabalho, o que te moveu nesta noite, talvez enfrentar um cansaço, enfrentar talvez até um desânimo, para sair do seu lar ou qualquer lugar que você estivesse, para vir até esta casa de oração, é porque Jesus
profética. E na quinta profética, Deus faz coisas que você pode até não conseguir entender. E Deus está dizendo aqui para algumas pessoas aqui, Ele vai ter que tirar coisas do lugar. Ele vai ter que movimentar. Quem sabe pode movimentar algum hábito que você tem. Quem sabe pode tirar algumas coisas do seu dia a dia. Quem sabe pode tirar alguma coisa da tua casa, algumas coisas do teu convívio. Quem sabe tirar algumas amizades, eu não sei. Mas Deus está dizendo, eu vou mudar as coisas de lugar. Eu vou pegar quem está embaixo, vou colocar em cima. Vou abater o soberbo, aleluia.
Vamos clamar uns pelos outros. A Bíblia diz: orais um pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar porque Deus tem liberdade neste lugar. Deus tem liberdade para te usar. Deus quer te usar e Ele vai te usar agora. Desemborca o teu vaso. O Espírito está te enchendo de azeite. Permita Ele te usar. Permita Ele te ungir. Permita Ele agir. João Felipe, olha aqui esse rapaz aqui. Lídia, olha que a esposa dele. Aqui, esse casal aqui, ó. Isso. Vamos ter vácia. Isso, ora com ele, Lídia, ora com ela. Ora com ele, eu me faço me preparar. Vai orando. Vai agindo, meu Deus. Usa a boca do teu servo. Usa a boca da tua serva. Flui nesse lugar. Tu tens liberdade para agir. Age na vida da Cláudia, meu Deus, que está hospitalizada. Age na entrada da cura. Age na entrada da restauração. Age na entrada da mudança. Oh, Deus, libera essa noite. E haja a explosão de poder. E haja a explosão de glória. E haja a explosão de graça. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, meu Deus. Toca no coração. Toca nas emoções. Toca na saúde. Toca, Espírito Santo. E vai fluir. O que é dentro da casa, nós somos o teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda, Senhor. Eu sou tua casa. Vai lá, põe a mão nele e ora.
tão feliz por estar aqui nessa noite. Que maravilha, que bênção. Estamos na casa do Senhor, louvando a Deus, buscando a face de Deus, sentindo a presença de Deus. Quinta-feira é um culto profético, é um culto onde a gente clama a Deus, adora ao Senhor e dá vazão ao Espírito Santo. Pastor, no domingo a gente não dá vazão ao Espírito Santo? Sim, a gente dá. Mas esse culto de quinta é um culto diferente. É onde há um ambiente profético. E no ambiente profético, tudo pode acontecer. No ambiente profético, tudo pode acontecer. Eu vou contar até 3 e você vai repetir após mim. Amém? 1, 2, 3. No ambiente profético. No ambiente profético. Eu vou falar no ambiente profético, você vai dizer tudo pode acontecer. Amém? No ambiente profético. Tudo pode acontecer. Pode acontecer salvação de gente que está aqui, de gente que está lá, onde você pode acontecer cura, pode acontecer libertação, pode alcançar alguém que está passando na rua agora e ser abençoado. No ambiente profético, tudo pode acontecer. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje a nossa irmã Karen está ministrando louvor e a vir e a participar aqui conosco, mas infelizmente ela não pôde estar, por motivo de força maior, e a gente, a nossa igreja tem feito uma parceria com ela já tem vindo aqui algumas vezes, e ela tem demonstrado um crédito junto conosco, e a gente entende que hoje ela infelizmente não pôde estar. A Caia não pôde estar, mas o Espírito Santo já está aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ofertar nesse momento, você que trouxe aí a sua oferta. Vamos ofertar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, pegue também, por favor. Os diáconos podem até distribuir já os envelopes. O envelope que está escrito oferta é o envelope que você vai colocar a sua oferta hoje. E o envelope branco é o envelope da oferta especial. Nesse mês de julho é a última parcela do ar-condicionado, do conserto do ar-condicionado. Pastor, o compressor do ar-condicionado ali da entrada foi comprado? Ainda não. Não foi comprado porque a gente ainda não teve condições de comprar. Mas nós vamos comprar, em nome de Jesus. E Deus vai usar você. Aleluia. Deus vai usar você. Aleluia. Deus pode usar alguém para vir nos abençoar? Pode, claro que pode. Deus é Deus, mas eu tenho pedido a Deus para Deus prosperar você. Aleluia. Prosperar você, para você ser abençoado e você abençoar a casa de Deus. Amém? Coloca aí a sua oferta. Então, pastor, eu não trouxe oferta, não tem problema. Segura o envelope aí vazio. Principalmente se você estiver desempregado, segura o envelope nas suas mãos. Se você está com dificuldade financeira, segura aí. A melhor época de semearmos, a melhor época de ofertar, guarda isso que eu vou dizer para você, que isso é tesouro, isso é chave. A melhor época de nós ofertarmos é quando estamos na crise. Pastor, isso é loucura? Não, isso é fé, irmão. É no tempo da crise que a gente semeia. É quando a terra está seca que a gente joga semente. No mundo natural, a gente só joga semente quando tem todo o sistema de irrigação. A gente só joga semente quando a terra é fértil, a terra é boa. Mas no mundo espiritual, você joga semente mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de aridez, mesmo no tempo de sequidão. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que dá ordem para a terra produzir. Glória a Deus. É verdade. Lembra lá em Gênesis que está escrito? E Deus disse: terra,
está produzindo, imagina o que ele não pode fazer com a semente que ele já te deu nas suas mãos. Amém? Então levante aí o seu envelope para o alto. Glória a Deus. Levante para o alto, diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus provedor da minha vida, da minha família, da minha igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, venha até o altar e traga a sua oferta, o seu dízimo, a sua fé e a sua gratidão. Tiago vai estar ministrando a palavra de Deus, jovem de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, aqui está teu servo, o instrumento do Senhor. O Senhor já ministrou no coração dele a palavra, que ele possa, Senhor, transbordar o que o Senhor já encheu no seu coração e abastecer a nossa fé, alimentar a nossa alma, ó Deus, e que saiamos daqui saciados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Usa o Teu Filho com graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Agradeço a Deus por mais uma vez a sua oportunidade, os pastores, que Deus esteja abençoando essa igreja grandiosamente. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lado de Jerusalém. E viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze chamar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Os irmãos podem se assentar. Estamos diante de uma palavra, a qual o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por um homem chamado Lucas, que era conhecido como médico alado. Lucas, ele vai escrever esse Evangelho como ele tratava um homem chamado Teófilo. Teófilo, ele é um homem gentil de uma classe alta, e Lucas, ele vai transmitir esse Evangelho para ele, para ensinar a ele de forma escrita aquilo que ele já tinha ouvido acerca de Jesus. Lucas, ele vai trazer para Teófilo, através desse Evangelho, para os gentios que foram novos convertidos, acerca do ministério, da vida
Lucas, no seu Evangelho, ele vai apresentar Jesus como Filho do Homem, retratando a sua humanidade. Além de retratar a sua humanidade, ele retrata também principalmente a sua divindade. Mas só que Lucas, ele está querendo trazer uma ideia de Jesus como um homem como qualquer outro. Porque quando Lázaro ele morre, diz a palavra que Jesus chorou, movendo-se de íntima compaixão ele chora. Quando o filho da viúva de Naim morre, diz a palavra que Jesus, movido de íntima compaixão por ela, ele sentiu a dor que ela estava sentindo, e ele vai se compadecer dela e vai ressuscitar o seu filho. Então Lucas ele está ensinando e apresentando para Teófilo acerca da vida de Jesus. O capítulo 1 de Lucas ele vai falar a respeito de um homem chamado Zacarias. Zacarias era sacerdote, ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Diz a palavra que Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. E além de serem avançados de idade, eles não tinham filho. Naquela época o filho representava a descendência. Zacarias e Isabel são velhos, são avançados de idade, não têm uma descendência, não têm um filho. Mas diz a palavra de Deus que quando Zacarias ele vai entrar no templo para oferecer um sacrifício como sacerdote que ele era, diz o texto que um anjo chamado Gabriel vai se apresentar diante dele e vai falar: Zacarias, eu venho apresentar-te alegres novos. Você e sua esposa irão ter um filho. Mas só que Zacarias ele vai ouvir aquela palavra do anjo e vai dizer: como que isso vai acontecer? Visto que eu e a minha esposa somos avançados de idade. E o anjo vai olhar para Zacarias e vai dizer: Zacarias, eu assisto diante do Deus Todo-Poderoso. E eu vim aqui para te trazer essas alegres novas. Mas porque você não acreditou, todavia você vai ficar mudo, até que o milagre aconteça na sua vida. Tem momentos que Deus ele apresenta alguns sonhos, Deus ele apresenta algumas coisas diante de nós, algumas situações que nós olhamos e dizemos: é impossível. Assim como Zacarias, era impossível que ele e sua esposa gerassem devido à condição deles. Mas só que o Senhor está dizendo: tem coisas que são impossíveis para você, mas para Deus nada é impossível. E o problema de Zacarias ele ouve falar aquilo que o Todo-Poderoso disse e ele está duvidando. Então o anjo vai dizer: você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam na sua vida. Tem momentos que é necessário ficar calado. O nosso problema é que nós muitas das vezes falamos aquilo que não é para nós falar. Então o Senhor está dizendo: é necessário ficar calado até que a bênção chegue na sua mão. É necessário ficar em silêncio, até porque quanto mais você fala, mais gente fica sabendo. Tem coisas que é só entre você e Deus, e você muitas das vezes atrapalha das coisas acontecerem na sua vida pelo fato de você ficar falando para todo mundo aquilo que Deus disse somente para você. Então é noite de entender, é necessário ficar em silêncio, porque Deus quer fazer coisas, mas só que nós muitas das vezes, pelo aquilo que nós falamos, as coisas demoram a chegar em nossas mãos. Então o anjo vai dizer: Zacarias, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. E diz o texto que depois que Isabel ela tem um filho, o mesmo anjo vai dizer para Maria: Maria, a sua prima Isabel, que era dada como estéril, que era dada como alguém que não poderia ter filhos, ele vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o impossível que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual o problema que você tem passado nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido nessa noite. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: a sua situação aos seus olhos é impossível, mas para Deus não há nada impossível que Ele não possa resolver. O nosso problema é olhar para as situações desacreditando naquilo que Deus fala, desacreditando naquilo que Deus pode fazer. Então o Senhor está dizendo: confia, acredita, porque ninguém que não acredita em Deus, que não acredita naquilo que Ele fala, não vai receber o milagre. E o problema é que nós muitas das vezes duvidamos da
tentação de Jesus. Diz o texto que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E diz o texto que o diabo ele se apresenta diante de Jesus de três formas. Primeiro, ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, pede para que essas pedras se transformem em pães. Depois ele vai dizer: se você é o Filho de Deus, eu te darei tudo isso se você prostrado me adorares e negar a Deus. E a terceira coisa ele vai dizer: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O adversário ele vai olhar em Jesus uma necessidade. As necessidades que nós temos, o diabo ele chega com algumas sugestões. É nos momentos em que nós temos alguma necessidade. É nos momentos em que nós estamos precisando de alguma coisa. É nesse momento que o diabo aparece com uma sugestão. É nesse momento de necessidade. É nesse momento que nós estamos precisando. É nesses momentos que nós estamos necessitados e precisando de alguma coisa que o adversário das nossas almas, ele aparece com alguns pratos. E o problema é que tem pessoas que estão pegando os pratos que o adversário está apresentando, achando que é da parte de Deus. O problema é você aceitar as propostas do diabo, mesmo que elas produzam um sucesso momentâneo, mesmo que elas produzam algo que parece bom na sua vida, mas só que não é de Deus. E o sucesso que não é na presença de Deus, é na presença do adversário. Nem todo sucesso é da parte de Deus. Nem tudo aquilo que aparenta ser bênção é da parte de Deus. E o nosso problema é aceitar propostas que agradam somente aos nossos olhos e esquecer de perguntar se é da vontade de Deus ou não. Tem pessoas que estão trazendo coisas para a vida delas, estão aceitando propostas, estão aceitando sucessos, longe da presença de Deus, achando que é Deus que está aprovando. O maior problema do homem é ter sucesso em coisas em que Deus não está aprovando. Tem coisas que aos nossos olhos parece ser bom, mas só que o final é caminho de morte. Tem coisas que aos nossos olhos vão trazer um prazer momentâneo, vão trazer uma alegria momentânea, mas só que o final vai ser de dor, o final vai ser de sofrimento. Então o diabo ele se apresenta diante de Jesus. E o que Jesus ele usa para vencer o adversário? A palavra. Tem gente que usa tudo, menos a palavra, para vencer o inimigo. A Bíblia é muito clara em dizer: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo ele sabe daquilo que você gosta. O diabo ele sabe daquilo que você está pedindo a Deus. O diabo ele sabe daquilo que você quer. E é nessas coisas que o inimigo ele vai se apresentar diante de você. Só que toma cuidado, porque nem tudo aquilo que aparenta ser de Deus é de Deus. Tem coisas que nós aceitamos, tem coisas que nós trazemos para a nossa vida, que no momento pode até parecer bom, mas no final vai ser de dor e sofrimento. Então, quando o Senhor ele começar a tirar algumas coisas do nosso meio, quando o Senhor começar a tirar algumas pessoas do nosso convívio, não reclame, não murmure, porque talvez essas coisas lá na frente irão te trazer um malefício muito grande, que no momento elas aparentam ser um benefício na sua vida. No capítulo 5, a palavra vai dizer que, estando junto ao lago de Genezaré, Jesus ele vai ver dois barcos. Ele vai ver nesses dois barcos alguns homens que são chamados de Simão Pedro, Tiago, João, André e outros amigos deles que estavam naqueles barcos. E diz o texto que quando Jesus ele vai ver esses dois barcos, que eles estavam junto ao lago de Genezaré, Jesus ele vai observar uma cena em que os pescadores eles estavam lavando as suas redes. E quando Jesus ele vai olhar para aquela situação, aqueles homens estavam lavando as suas redes, demonstra uma desistência. Porque o pescador, quando está lavando a rede, ele está dizendo para quem está ao seu redor: eu tentei, mas só que eu não consegui pescar. Eu até tentei,
mas só que eu não consegui receber nada naquilo que eu me propus a fazer. Então, aqueles homens estavam lavando as redes, eles estavam desistindo, mas só que o texto vai chegar, que Jesus, ele vai chegar no ambiente, e ele vai pedir o barco de Simão, que estava lavando as redes, emprestado, e Jesus vai dizer: Simão, me empreste teu barco, eu estou vendo a situação que você está passando. O que os discípulos estão fazendo? Lavando as redes, estão desistindo, porque não conseguiram pescar nada a noite inteira. Jesus está pedindo o barco emprestado, e diz o texto que Jesus ele pede o barco emprestado, e depois que ele pede o barco emprestado, ele começa a pregar para a multidão, e após ele pregar para aquela multidão, diz a palavra de Deus, que Jesus ele vai olhar para Simão e vai dizer: Pedro, vamos até ao mar alto, e vocês vão lançar a rede de vocês para pescar. No início, diz o texto que eles estavam lavando as suas redes, porque eles não pegaram nada a noite inteira. Naquela época, naquele mar que era o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, os pescadores eles costumavam pescar à noite, porque era na noite que os peixes vinham, era no momento de noite que as coisas aconteciam de forma favorável para eles, e eles eram homens que viviam da pesca, eles eram homens que conheciam de barco, eles eram homens que conheciam de peixe, eles eram homens que conheciam de mar, eles eram homens que conheciam de tudo aquilo, de todas aquelas situações, eles dominavam aquela arte de pescar, mas a palavra vai dizer que eles não pescaram nada a noite inteira, eles não conseguiram pescar nada a noite inteira. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, eu não sei aquilo que você tem tentado fazer, eu não sei as coisas que você tem se proposto a fazer para ganho na sua vida, eu não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: receba que nessa noite eu cheguei no ambiente. Eu não sei qual é a situação dentro da sua casa, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas só que Jesus está no ambiente, e nos ambientes que Jesus está, Ele consegue mudar a situação. Jesus ele vai dizer: vamos lá para o mar. Talvez Pedro ele diria para Jesus: Senhor, se de noite, que é onde nós estamos acostumados a pescar, e é no momento que o peixe vem, por que o Senhor está mandando a gente voltar para lá, para onde a gente não conseguiu nada? A gente já tentou, a gente já buscou, a gente já se esforçou, já fomos no momento em que o peixe é propício para o peixe chegar, e o Senhor está dizendo para a gente ir no momento em que nós não conseguimos nada aquele dia. Jesus ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Tem momentos que Jesus ele vai dizer para você fazer coisas que você vai falar: é impossível, não tem jeito de dar certo. Mas o nosso Deus ele trabalha de forma que a gente não conhece. O nosso problema é achar que a gente conhece Deus. O nosso problema é limitar o poder de Deus. Deus ele usa situações difíceis. Deus ele usa frustrações. Deus ele usa momentos de dificuldade para transformar esses momentos em momentos de maior vitória nas nossas vidas. Foi um momento de frustração, no momento em que eles não conseguiram nada. É nesse momento que vai ser a maior pesca da vida deles. Eu não sei qual foram as frustrações que você tem passado antes de chegar até aqui nessa noite, mas creia numa coisa: é nos momentos de dificuldade, é nos momentos em que você decide abandonar tudo, é nos momentos em que você decide parar, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor ele necessita que nós tenhamos fé. E o que Simão Pedro, quando Jesus fala, vai lançar rede no mar, ele vai dizer: Senhor, porque o Senhor está mandando, nós vamos lançar rede. E diz o texto que eles escolheram uma grande quantidade de peixes. Jesus ele vai mandar você fazer algumas coisas que você vai dizer: não tem jeito, não tem como, o filho não quer vir, a família não se arrepende, a situação está difícil lá em casa, mas quando o mestre chega, a situação muda. Quando o Senhor ele chega, aquilo que estava dando errado com o
começa a dar certo nas suas vidas. O ambiente que o Senhor pisa, a situação ela começa a mudar de uma forma que você não imagina. Você vai dizer, isso está de verdade acontecendo na minha vida, depois de uma frustração tão grande. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Nós não servimos a um Deus que é como o homem, que tem limitações. Não, o nosso Deus pode fazer coisas grandes. O nosso Deus tem poder para fazer milagres. O nosso Deus tem poder para resolver situações que parecem impossíveis na nossa vida. É noite de entender o tamanho e o poderio do nosso Deus. É noite de compreender o Deus que nós servimos. O Senhor ele precisa de uma atitude nossa. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar, mas o Senhor está dizendo, é necessário tomar algumas atitudes de fé para que o milagre aconteça na sua vida. Eclesiastes capítulo 11 vai dizer a palavra em que aquele que observa o vento, ele nunca vai semear, e aquele que olha para as nuvens, ele nunca vai cegar. Assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Não é porque você não está vendo que Deus não esteja fazendo. Não é porque você não está vendo que a situação não vai mudar na sua vida. Deus ele trabalha no secreto. Deus ele trabalha no oculto. Deus ele trabalha em momentos em que a gente não está vendo nada, mas só que o Senhor está trabalhando. Talvez a situação esteja complicada dentro da sua casa. Talvez você não esteja vendo nada. Talvez você só esteja vendo dificuldade. Mas é nesse momento que o Senhor está operando. É nos momentos de dificuldade. É nos momentos em que tudo parece que ficou de cabeça para baixo. É nesses momentos que Deus está operando na minha e na sua vida. Deus ele tem coisas grandes para operar em nossas vidas. Deus ele tem coisas gigantes para fazer em nossas vidas, mas é necessário que nós tomemos algumas atitudes. É nos momentos em que a gente está pensando em desistir. É nos momentos que a situação aperta. É nos momentos que a gente está paralisado pelo medo. É nos momentos em que a dificuldade faz a gente parar. É nesse momento que a gente tem que ter mais fé. A palavra vai dizer no livro de 1 Samuel que o Senhor fechou a madre de Ana. E diz o texto que é nesse momento em que o Senhor fecha a madre de Ana, ela não gerava filhos. E diz o texto que Penina, a sua competidora, a irritava para embravecer. O que Penina está falando? Ana, eu tenho e você não tem. Ana está frustrada. Ana, ela vai todos os anos no templo. Ela chega lá no templo, mas só que ela não consegue oferecer para Deus aquilo que Deus quer que ela ofereça. Então, enquanto Ana não toma uma providência, enquanto Ana não toma uma atitude de mudança na sua vida, enquanto Ana não entrega para Deus aquilo que Ele quer, a situação continua da mesma forma. Tem pessoas que a situação não está mudando porque ele ainda não chegou naquilo que Deus quer que ele esteja. Tem pessoas que os peixes não estão vindo porque eles ainda não tomaram a decisão que Deus quer que ele tome. Tem pessoas que a situação continua difícil, continua apertada, mas só que ele não quer fazer aquilo que Deus está falando. E o Senhor está dizendo, enquanto você não se levantar, enquanto você não mudar a atitude, a situação vai continuar paralisada na sua vida. E assim que aconteceu com Ana. Se foi Deus que fechou a madre dela, somente Deus é quem pode abrir. E tem coisas que se Deus fechou, é só Ele que pode abrir. E o nosso problema é querer colocar a mão em coisas que Deus fechou por causa das nossas atitudes e achando que vai dar certo. Tem pessoas que estão se frustrando, tentando colocar a mão em coisas que Deus falou que está fechado por causa das atitudes dele. E ele está tentando
onde Ana antes, porque talvez Ana, ao receber o milagre, ela vai falar o milagre primeiro e Deus depois. Tem pessoas que Deus até quer abençoar, mas só que Deus está enxergando a intenção do coração. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para não gastardes em vossos deleites. Então o Senhor está dizendo: nada, o seu milagre, ele não pode ficar entre você e o seu Deus. Para o Senhor operar na sua vida, você tem que abrir mão. É necessário abrir mão daquilo que nos prende. É necessário abrir mão daquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. E para Deus operar um milagre na vida de Ana, Ana teve que abrir mão. Ana teve que entregar para Deus. Ana teve que chegar da forma que Deus queria que ela chegasse. É noite de entender aquilo que Deus quer de nós. É noite de entrar no barco e voltar para onde a gente se frustrou. É noite de voltar para onde a gente teve a maior derrota da nossa vida e entender que agora Jesus, ele vai no barco conosco. E é o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, antes vocês entraram no barco sozinhos, antes vocês tentaram sozinhos, mas agora eu estou dizendo para você: eu vou entrar no barco com vocês. E a palavra de Jesus é: lança a rede. E Pedro está dizendo: Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. Mas só que eu já lancei a rede ali várias vezes. Mas só que agora é diferente, o mestre está no barco. Quando o mestre está no barco, os peixes que antes não estavam vindo começam a vir. Quando o mestre ele entra no nosso barco, as situações que estavam paralisadas começam a se movimentar na nossa vida. Quando o Senhor ele entra no nosso barco, as portas que estavam fechadas começam a se abrir. É noite de deixar Jesus entrar no barco. É noite de deixar Jesus fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque a partir do momento em que o Senhor entrar no teu barco e Ele disser: lança a rede, o milagre vai acontecer na sua vida. Maria vai dizer para aqueles homens quando vinham a cabo na festa: fazei tudo o que Ele vos mandar. É necessário fazer aquilo que o mestre está mandando. O mestre está entrando em barcos nessa noite. O mestre viu as frustrações que você passou. Eu não sei quando foi que você passou essas frustrações. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui pensando em parar. Talvez você chegou aqui com a maior derrota da sua vida. Talvez você chegou aqui com as maiores frustrações da sua vida. Talvez a porta esteja fechada. Talvez os filhos não estejam na presença de Deus. Talvez a situação financeira da sua casa esteja bem abaixo daquilo que você precisa. Talvez o pão não esteja na sua mesa. Talvez a situação esteja muito complicada na sua vida. Mas o Senhor está dizendo: eu vou entrar no seu barco nessa noite. O Senhor está dizendo: vamos no barco de novo. É noite de recomeço. É noite de voltar aonde teve a maior frustração da sua vida. Porque o Senhor Mestre, Ele vai entrar no seu barco nessa noite. O Senhor está dizendo: deixa eu entrar no seu barco nessa noite. Deixa eu entrar na sua vida nessa noite. Deixa eu guiar os teus passos nessa noite. Deixa eu guiar os teus sonhos nessa noite. Deixa eu guiar os teus planos nessa noite. Porque o peixe que não estava vindo enquanto você estava sozinho, agora vai vir na minha presença. Lança a rede. É noite de lançar a rede. É tempo de voltar para o barco e voltar para onde você tinha perdido tudo. É noite de voltar e entender que o Senhor agora vai vir junto com você. O Senhor está dizendo: tenha fé nessa noite. Acredite, não duvide da palavra dele, porque grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas. E a Senhora dá isso de oportunidade para nós, Jesus. Amanheceu, nada deixei, parecia ser apenas mais
estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Canta comigo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Oh, mesmo que seja difícil, não pare. E Ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Canta, igreja! Quem mandou você parar? Levante as suas mãos. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Fica de pé e vem nisso. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Coloca a mão no coração e diga assim: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Oh, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Levante a mão e canta. Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Fala para pelo menos 5 pessoas: Deus vai te honrar. Isso, diga: Deus vai te honrar. Diga para ele, diga para ela: no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Aonde você chorou, você vai se alegrar. Aonde te feriram, você vai voltar lá para dizer: Deus me curou. Eu estou sarado, eu estou sarado. Aonde te prejudicaram, você vai voltar e vai dizer: o mal que tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Vamos fazer a nossa fila aqui, vamos orar. Isso, vamos orar. Diácono Anderson, Diácono Alce, vem cá. Desce aqui com o pastor Carlos, olha aqui. Rapidinho, gente, vamos. Isso, vamos bater a fila. Oh, aleluia. Ele andará subicando a andará. Passa pelo lado aqui, senão vai passar pela câmera. Isso, oh, aleluia. Segura aí, pai. Segura o pessoal aí. Oi, Minácia. Você que está na fila, levante as mãos para o alto. Levante as mãos para o alto. Isso, sim, segura. Levante as mãos para o alto. Só mais uma vez. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Canta com fé. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
inquieta os seus servos que estão aqui na frente. Ó Deus, aonde eles tocarem as mãos, aonde eles orarem, meu Deus, o Senhor possa agir, o Senhor possa mover, o Senhor possa trabalhar, e seja decretado salvação, libertação, cura, transformação, prosperidade, avivamento, milagres para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Podem vir para ser orado, podem vir, aleluia. Aleluia.
Dá uma vontade de Jesus te abençoar. Feche seus olhos. Nós te adoramos. Que nós te amamos com você, irmão, do mal. Solta o teu nome, Jesus. Solta o teu nome. Solta o teu nome. Esse é o lugar de adoração. Deposita no teu altar, Senhor, nossa oração. Olha, subia, como já foi ministrado aqui, todo ano ela ia ramar. Passou um ano, ela foi verdadeiramente para adorar. E no dia que ela foi verdadeiramente para adorar e entregar o seu melhor, ela saiu de lá com uma resposta. E nesse momento eu quero te encorajar, a igreja, a entregar a sua melhor adoração. Talvez até agora você não entregou, porque como já foi ministrado aqui, só estou lembrando você, o seu coração está pesado pelo que as meninas da Bíblia te falaram. Mas você vai depositar no altar agora. E vai dizer, para te adorar, Senhor, foi o que eu nasci. Para te adorar, Senhor. Levante a mão do seu irmão e diga: para te adorar, Rei, porque eu nasci, ó Rei, meu prazer é te louvar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Fiquem lá, só as vozes, vamos lá. Pra te adorar, ó Rei do céu, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Você também não vai encerrar agora, só vou falar duas coisas. A primeira, domingo, tem a nossa EBD, vem para cá, 9 horas da manhã, tem sido uma bênção. E à noite, nosso culto de celebração, às 18 horas, vem para cá, eu tenho uma palavra de esperança, motivação e fé para o teu coração. Algo que Deus colocou no meu coração e eu vou ministrar a você. Então, no domingo, convida alguém, convida o vizinho, convida um amigo para estar aqui, domingo, 18 horas, culto de celebração. E no dia 17 de junho, será o culto de Vila Alzira, culto de aniversário de Vila Alzira. Quem aqui já foi em Vila Alzira? Aí, ó, pouquíssimas pessoas. Então nós vamos fazer uma caravana, vamos levar uma caravana aqui. Pastor, eu não tenho carro, junta com alguém que tem carro, vou marcar aqui o horário, domingo eu vou marcar o horário aqui e vamos juntos. Faça um esforço, separa esse dia para irmos lá, estarmos juntos com nossos irmãos, porque nós somos uma igreja em 3 lugares diferentes. Nós somos uma igreja! Por isso nós somos nossa família, nós somos uma família, amém? Então marca aí na sua agenda, 17, vamos estar levando uma caravana abençoada. Levante as suas mãos. Oi. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem ama o pastor de Deus aí? Amém. Pode falar sobre ele. Quem ama ele? Amém. Nesse momento você vai estender suas mãos para cá. Amém. Vamos estar agradecendo a Deus pelo aniversário do nosso pastor de Deus. Mais uma primavera.
Ele falou que 35 anos, 37, vai ter cara de mais, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui está o teu servo, Deus, pastor de Deus. Pai, esse homem, Deus, agora o Senhor tem colocado, Senhor, aqui neste lugar, Deus. Pai, como ele tem sido, Senhor, um canal de bênção para nós, Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor, da maneira qual o Senhor tem tratado dele, da maneira qual o Senhor tem derramado a sua graça, a sua unção. Pai, jamais nós poderíamos, Pai, deixar passar em branco esta data, Deus, esta data de mais uma primavera, qual o Senhor está lhe concedendo. Ó Deus, ele come, Deus, está do lado do teu filho, agradecendo a Ti por mais um ano de vida. Não só eu, mas eu creio que toda a tua igreja, nesse momento, está com o coração completamente alegre, radiante, Senhor, de alegria, porque, Senhor, tem sido abençoado, Senhor, pela presença do teu servo. Vai que os dias de vida do teu filho, ó Deus, venha ser sempre contados, Senhor, em tua presença, da tua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu amor, Deus, o acompanhe, Deus, todos os dias da sua vida, Deus. Esse ano, Senhor, seja ano repleto da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida do pastor Denilson. Assim nós choramos e te aplaudimos, Deus, pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Parabéns a você. Obrigado, gente. Eu amo vocês. Obrigado. Tenha suas mãos. Que Deus abençoe vocês. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, desde agora até o dia que Cristo vier nos buscar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E só quem crê, diga bem forte! Aperta a mão de 5 pessoas e diga uma noite abençoada para você. Isso, não deixe ninguém ir embora sem antes apertar a mão dessa pessoa. Diga uma noite abençoada para você. Vai em paz.